Então, vamos dar continuidade aqui. É... 2.2. Da ausência de critérios objetivos de qualidade. Como se verifica da matéria publicada na revista Magnum, de 2015, anexa, a primeira tentativa de implantação do sistema eletrônico de emissão de CS deu em 2015, sendo um retumbante fracasso. Diz a matéria, aí destaquei aqui, a matéria ela vai anexa, é essa aqui, Magnum e tal, daí tem CR eletrônico, gera investigação do Ministério Público Militar e tal, e tem a entrevista, explica que deu errado, que foi uma bosta e tal. Maravilha. Isso vai anexo também. Então, CR eletrônico, tal, pois ora, e aqui na matéria tem os problemas do sistema. Pois ora, a referida página se encontrava fora do ar, ora não se conseguiria obter acesso, ora não se conseguia subir, fazer o upload dos documentos, havia enorme lentidão, dentre outros diversos problemas. Os mesmos problemas de hoje, né? Assim é fato que na primeira tentativa de implantação do referido sistema foi despendido grandes quantidades de verba pública num sistema que nunca funcionou e acabou sendo abandonado, causando ainda diversos problemas aos cidadãos e ao interesse público, inclusive a hora representante que à época ficou cerca de 1 ano e meio com toda a documentação de seus produtos controlados vencida, sem possibilidade sequer de protocolar a renovação, sob risco de a qualquer momento ser preso em flagrante por estar em posse de produtos controlados sem a devida documentação válida. Ai, César, por que você odeia a FUNSA? Mais uma história de vida. Que traz a explicação. Né? Portanto, é possível verificar que a demanda relativa ao chamado CISG Corp se trata de demanda fechada, ou seja, objeto certo e definido, que não se trata, sob hipótese alguma, de objeto parcelável, portanto não deveria ter sido feito via sistema de registro e preço, e o que deveria afastar o uso da chamada fábrica de software para sua contratação. Assim, o termo de referência desenvolvido para tal contratação deveria levar em consideração a experiência fracassada anterior e verificar que a contratação utilizando a sistemática de fábrica de software não foi a mais adequada, devendo ainda ter dedicado especial atenção aos critérios de acompanhamento da execução contratual. O editado, no caso, tentou compensar o não uso da modalidade de licitação correta ou o correto planejamento do objeto com a apresentação de exigências excessivas no momento da habilitação, o que resultou na desclassificação de diversos concorrentes. De fato, o excesso de exigência foi objeto de impugnação específica, a qual foi apresentada da seguinte maneira, aí eu estou botando aqui a impugnação que uma empresa fez, explicando que tinha exigência demais e que estava conduzindo o edital, né? A exigência em si que eles faziam era o seguinte, além de apresentar o atestado de capacidade técnica, eles queriam fazer uma fiscalização, olhar o código-fonte da empresa, do software, da empresa que forneceu o atestado de capacidade técnica, o que é um absurdo completo, tá? Então, explicando para o pessoal o que é o atestado de capacidade técnica. Quando você participa de uma licitação, em geral, praticamente todas as licitações, você tem que comprovar que você já fez um serviço antes. Então, por exemplo, eu vou participar de uma licitação para ser consultor de licitações de uma empresa. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para um cliente meu fazer um atestado para mim que diz assim, eu, fulano de tal, atesto que o escritório Toto Mello Advogados prestou para mim durante tanto tempo serviço de assessoria jurídica em licitações, tendo prestado serviço a contento. Esse é o máximo que o órgão público pode exigir. Isso é o máximo. Está na lei. Está escrito na lei assim, artigo 30. A qualificação técnica se comprova através da apresentação de atestados emitidos por pessoas de direito público ou privado, entendeu? E no começo, no caput do artigo 30, diz assim, a documentação de habilitação se limitará a, e daí lista o que é. E no caso da qualificação técnica, é o atestado de capacidade técnica, certo? O que eles estão exigindo aqui? Tinha que apresentar o atestado de capacidade técnica e anexo ao atestado de capacidade técnica o código-fonte, os planejamentos do banco de dados, enfim. Não bastava apresentar o atestado da empresa declarando que fez o serviço e que ficou contente com o serviço. Tinha que apresentar em anexo os segredos industriais do serviço, certo? E daí fica claro que quem prestou serviço para uma empresa privada não pode participar da licitação, né? Imagine, liga um cliente meu aqui, doutor César, apresentei um atestado aqui para um cliente meu aqui, que fez para um fornecedor meu aqui que fez um software e tal, ele está pedindo para juntar também o código-fonte aqui do software para juntar numa licitação. Posso fornecer o código-fonte para ele? É óbvio que não. É óbvio que não. Até porque toda a documentação apresentada na licitação depois fica pública. Se eventualmente um advogado especialista em direito público pedir cópias capa a capa do processo administrativo, certo? E mais, todas as empresas licitantes que participam da licitação têm direito de ver essa documentação. Então você vai fornecer todos os segredos industriais seus para as empresas licitantes analisarem, né? Então, não precisa ser muito gênio, não precisa ser especialista em direito público, não precisa ter o certificado master, né, analista master de licitação para entender que isso não pode ser exigido. É óbvio que não pode ser exigido, entendeu? Mas foi exigido. Por quê? Porque quem não se incomoda de fornecer essa documentação?
O próprio órgão que está contratando. O órgão que está contratando não se incomoda de fornecer o código-fonte de softwares que ele mesmo comprou de certo fornecedor anterior. Entenderam a jogadinha? Entenderam o xaxicho? Entenderam o atestado de capacidade técnica abacaxi que tem aí? Pois é, a meu ver, a meu juízo, isso é para garantir que certa empresa ia ganhar. Parece bem óbvio isso. Parece bem óbvio. Né? E daí, então, a empresa fez a impugnação corretamente, né? Informando isso, inclusive uma empresa muito mal assessorada do ponto de vista jurídico, porque se fosse cliente da Tua Tumelo Advogados na área de licitação, não seria muito difícil de conseguir eliminar suspendendo essa licitação aí, né, meu amigo? Por favor. Troço absurdo desse daí, né? Ainda mais uma licitação desse valor aí. O quanto os caras ganharam nessa licitação aí, dava para pagar passagem de primeira classe pro Dr. César ir lá para Brasília falar diretamente com o juiz, né? Dava para pagar para a família inteira do Dr. César ir lá para Brasília lá falar com o juiz e ainda fazer um passeio, né? Então, obviamente, exigências absurdas, né? E daí a impugnação aponta, né? E aponta também que os requisitos só poderiam ser cumpridos por empresa que já tivesse prestado serviço aos órgãos que simultaneamente utilizasse da mesma metodologia em evidente afronta à limitação do artigo tal, tá? Tais exigências, apesar de não ter sido apontado pelo impugnante, mal assessorado, não contratou o serviço do Dr. César, mereceu perder a licitação mesmo, né? Fazer uma impugnação nas coxas, o resultado é esse mesmo, né? Não basta fazer, tem que saber fazer, tem que fazer do jeito certo, né? Economizou no advogado, deu nisso aí. Eram absolutamente desnecessárias, dado que o licitante vencedor seria submetido, conforme os termos do edital, à prova de conceito, de forma a demonstrar sua capacidade. De fato, na opinião do ora representante, só seria capaz de atender às exigências de qualificação técnica a empresa que já tivesse realizado os trabalhos ao próprio órgão contratante, como de fato ocorreu. De outro lado, a absoluta inoperância do produto final entregue demonstra, de forma cabal, que assistia à razão impugnante, dado que a empresa contratada foi incapaz de entregar produto com um mínimo de qualidade e usabilidade. Tal fato pode ser atribuído à ausência de critérios objetivos de avaliação. Eu estou repetindo aqui que não teve fiscalização. Assim, temos a necessidade de intervenção dessa Corte de Contas para recomendar à representada que atualize seus editais de contratação de fábrica de software, cujos termos básicos de avaliação de qualidade foram redigidos em data anterior à instrução normativa número 4, inserindo nesses critérios objetivos relativos aos prazos de entrega. Enfim, estou dizendo que se continuar com esse edital, não vai dar certo. E estou apontando que as exigências foram excessivas e inúteis, tá? E um argumento que eu faço aqui é o seguinte: eles fizeram um monte de exigência na fase de habilitação, que deveria ser limitado ao atestado de capacidade técnica, e essas exigências são inúteis, porque no edital eles previram a apresentação de amostras através da realização de prova de conceito. Então o cara tinha que provar que já tinha feito o serviço antes, e daí uma vez comprovado, ele seria submetido a uma prova, para saber se realmente sabia fazer. Então é desnecessário você ter as duas coisas. Pede o atestado de capacidade técnica simples, de acordo com a lei, e depois submete o cara à prova. Se ele tem o atestado, mas não sabe fazer o serviço, ele vai ser reprovado, mas aí vai ser reprovado com justiça, entendeu? Na prática, o que aconteceu? Ganhou a empresa que já tinha contrato, porque daí fica fácil de comprovar, porque eles estão exigindo as mesmas tecnologias do software já feito, certo? E passou na prova de conceito, porque, né, sabe Deus por quê, né? Porque na prova do mundo real não passou, né? Então, mais uma vez, vou fazer a interrupção para ler o chat e depois o próximo tópico.